Meus queridos, a paz do Senhor, amém. Como é bom estarmos, se for de presente eu aceito, pastor. Como é bom estarmos aqui para juntos celebrarmos, adorarmos, engrandecermos ao Senhor nosso Deus. Aproveitando que todos estão sobre os vossos pés, por gentileza, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, os versículos 8 e 9, versículos 8 e 9 do Evangelho de Lucas, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. Por gentileza, tome o vosso assento. Muito obrigado. Vamos fazer, maestro, agora? Queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Oséias, poder franquear a mim essa tribuna que é do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus lhe abençoe. Cumprimentar também os demais companheiros, obreiros. É uma alegria poder estar aqui. Agradecer aos irmãos que têm orado por minha filha, por meu filho, meu genro Jorge, e que os irmãos continuem a fazê-lo, né? Estamos aqui mais esta semana, se Deus permitir. Segunda-feira, de tardezinha, estaremos retornando a São Paulo, mas eu creio que assim como os senhores têm cuidado dos nossos filhos, haverão de continuar a fazê-lo, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos senhores. Deus é sabedor de todas as coisas, e a Ele nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre.
sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Cante comigo. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade eu quero sempre e preciso obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. Aleluia. Ramandaraga Xarabacalabachalamandagai. Urabai Aramassuri Alabacharamahai. Alash. Aleluia. Queridos, o texto que lemos, conhecido de todos nós, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, conhecido como a sessão de achados e perdidos. Essas três parábolas do Senhor Jesus, narradas pelo evangelista Lucas, todas elas mostram para nós, evidencia para nós o imensurável amor de Deus pelos perdidos. Porém, nós estamos num culto da família. E na segunda-feira, quando o pastor Oséias estendeu a mim o convite, a oportunidade de aqui estar, orando ao Senhor, na verdade, fomos para um outro texto, mas na madrugada de sexta-feira, eu fui despertado com esse texto no meu coração. E eu quero trazer para nós, família reunidos aqui, uma preocupação, e por que não dizermos, uma advertência, um conselho, sobre a necessidade que temos de cuidarmos da nossa casa, da nossa família, para que dracmas não se percam em nossa casa.
A nossa casa, ela deve ser o melhor lugar do mundo, independente se é rica, pobre, independente se é grande ou pequeno. Ela deve ser o lugar onde nós nos refugiamos após um dia exaustivo, um dia cansativo de trabalho. Ao observarmos o versículo de número 9, nós encontramos aqui uma expressão extraordinária, um convite daquela mulher dizendo: alegrai-vos comigo, partilhem comigo, regozijem-se comigo, porque a joia que havia sido perdida, ela foi encontrada. A personagem deste texto, ela reúne as suas amigas, e dizendo a elas: alegrai-vos comigo, banqueteiem-se comigo, festejam comigo. Permita-me conjecturar nesta noite, aquela mulher talvez, ela fez uma grande festa no bairro. Talvez a notícia se espalhou, e aqui nós vemos a alegria contida, presente, no lugar onde mais devemos vê-la estar, que é a família, que é a nossa casa, o nosso lar. É no seio da nossa família, da nossa casa, que a alegria deve se fazer presente. É bom numa festa, num casamento, num aniversário de 15 anos, ou seja, celebração que for, é uma alegria, mas a verdadeira alegria que precisa haver de verdade, ela precisa existir e haver no seio da nossa família, na nossa casa. Por que, pastor? Porque ela deve ser o melhor lugar do mundo para se estar presente. E pensando neste texto, nós encontramos aqui Jesus utilizando-se de uma figura cheia de verdade. A figura de uma mulher que tinha 10 moedas, dracmas, moeda da época, e ela perde uma. E aqui me chamou a atenção a expressão do texto. Ela perdeu onde? Onde ela perdeu aquela moeda? Dentro de casa. Não foi na casa do vizinho, não foi no trabalho. Ela perde dentro de casa. E ao perdê-la, ela tomou atitude. Ela pôs-se a procurá-la até encontrá-la. E quando pensamos nisso, queridos, nós vemos que esta figura, ela encaixa-se muito bem com a realidade de muitos lares hoje, onde infelizmente valores se perderam, valores desapareceram. E o que fazer para restaurá-los? O que fazer para encontrá-los? Precisamos que se pratique os valores bíblicos, os valores da palavra, para que isto seja encontrado. Eu quero caminhar um pouquinho com os irmãos. Quais valores podem estar perdidos dentro de casa, dentro da família?
Eu enumerei alguns, talvez não consiga falar de todos por conta do tempo, mas, por exemplo, uma dracma que se perdeu dentro da casa, no seio da família, é a dracma chamada respeito. O respeito de pais para com filhos, de filhos para com pais, o respeito entre os cônjuges. Deixa-se de considerar o valor do outro. Parece estranho, mas infelizmente há famílias, há lares em que existe verdadeira competição dentro dela. É de se estranhar, mas existe. Criou-se, por falta do respeito, uma rivalidade dentro de casa. E a gente, me lembro agora, por exemplo, quando nós pensamos no caso de Jacó e Esaú. A Bíblia o Senhor já havia dito, olha, o maior vai servir o menor e pronto. Mas a mulher, para tentar ajudar, porque ela tinha pretensão por um filho, Jacó, ela desrespeita o que o seu esposo havia dito para o outro. Olha, prepara para mim, Zé, uma caça, porque eu quero comer, já estou velho e quero abençoar. E ela ouviu aquilo. E aquilo trouxe um problema que todos nós sabemos, dentro da família, dentro do lar, dentro da casa. A ponto de Jacó precisar sair correndo de casa, porque o irmão o ameaçara. A dracma chamada respeito. Os irmãos se lembram outro episódio, aqui mesmo no capítulo 15. A parábola do filho pródigo. O moço, o mais novo, nem pensou no sentimento do pai. Ou seja, parece-nos que ele não mais suportava estar na presença do pai e do irmão. Ele diz, pai, dá a minha parte. Eu quero sair. Ele não preocupou-se no sentimento do pai. O que o pai vai sentir por eu fazer isso? Respeito. Pensou em si, na sua vontade, no seu momento. E ele então pega a sua parte e sai. A dracma do respeito. Infelizmente, alguns lares perdeu-se. Outra dracma que perdeu-se nos lares, nós podemos dizer a dracma do carinho, né? Antes de casar, é um jardim florido, é florzinha para lá, cravinho para cá, né? Rosinha. Depois que casa, parece que leva um jardim zoológico para dentro de casa, né? Perdeu-se o carinho. E há, infelizmente, lares, famílias, que por conta disso, né, a gente observa, no trabalho pastoral, alguém que chega, mas por quê? Não, porque meu pai não gosta de mim, eu sinto que minha mãe não gosta de mim. Ou o irmão, eu sinto que o outro, e a gente fica observando, porque perdeu-se essa joia chamada carinho, alegria. Já não tem mais alegria, o prazer de no final do dia de trabalho voltar para casa. Agora eu vou voltar para casa, né? Talvez aqui em Campo Grande não aconteça, mas a gente já viu, pessoas procuram hora extra, porque não quer chegar logo em casa. Porque parece que para ele ou para ela é um infortúnio voltar para a residência, voltar para o convívio. São dracmas que se perderam, estão se perdendo dentro da casa. Outra, o prazer de estar em família, viver em unidade, né? Estar em família, reunidos com a família. Quando se reúne, parece que está acontecendo a Terceira Guerra Mundial.
São dracmas que, infelizmente, estão se perdendo dentro de casa. A reverência, o temor a Deus, ou seja, um lar, uma família espiritual, perdeu-se. Jesus está do lado de fora, é como lá no Apocalipse 3:20, eu estou à porta batendo. Quando nós olhamos para o texto sagrado, não vou ler por conta do horário, lá no segundo livro de Samuel, quando Davi teve desejo de trazer a arca que havia sido levada pelos filisteus, quando a arca volta de novo, vai parar lá na casa de Abinadab, fica por 20 anos na casa de Abinadab, e é interessante que o texto sagrado não relata nada de extraordinário que aconteceu na casa de Abinadab, enquanto a arca lá estava presente. Por que será? Porque talvez eles olhassem para ela como um objeto qualquer, e a arca era o símbolo, era a presença de Deus no meio do povo. Talvez ali na casa foram se acostumando, passava como se fosse uma mobília qualquer da casa, não dava. Mas o texto diz que quando ele vinha trazendo na eira de Nacon, acontece aquele incidente, Uzá e Aiô morre, a arca vai parar na casa de Obed-edom. E não ficou muito tempo lá, 3 meses. E a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa, tudo o que tinha, ou seja, Obed-edom aproveitou a oportunidade para tê-la em sua casa, e quando a tem, ele consagra toda a sua família. Isso é valorizar a presença de Deus na família, na casa. Mas infelizmente, perdeu-se ou está se perdendo essa dracma dentro de casa. Quando a arca chega na casa de Obed-edom, toda a rotina da casa foi mudada. Tudo. Aquela casa nunca mais foi a mesma, porque é sempre assim, onde Jesus reina, tudo muda. Onde Jesus reina, as coisas transformam-se. Deus é glorificado, o nome dele é exaltado. E a gente observa que a falta da espiritualidade no lar, na casa, na família, tem causado ou aberto espaço para tantas coisas ruins, para mentira, para traição. Mas por que acontece isso, pastor? Porque ele não está ali. Porque quando ele está, reina a paz, reina a alegria, reina a harmonia, aleluia. Quando ele não está presente, falta comunicação, né? Aí é cada um num canto da casa, preso às vezes no celular, né? Hoje, né, eu sou de um tempo, cresci na igreja, que televisão, alguns aqui também lembram, né, que era coisa, não, mas hoje, graças a Deus, né, tem um no quarto, tem outro na cozinha, outro na copa, e chega na hora do almoço, você começa a chamar todo mundo, aí você tem que às vezes até chamar para o WhatsApp, vem para a mesa que está pronto, porque um está lá no quarto mexendo com uma coisa, outro no outro. Falta essa dracma, perdeu-se. Por quê? Porque ele não está presente, porque quando ele está presente, a harmonia, a comunhão, a união. Pastor Wilson, diante disso, o que a gente tem que fazer? Como encontrar essas dracmas que se perderam ou estão se perdendo? O texto mostra-nos uma atitude sábia daquela mulher. E a atitude daquela mulher nos ajuda ou nos norteia para que também tomemos uma atitude semelhante a ela. Primeira coisa, precisamos decidir ser o herói de casa. Pastor, como que é esse negócio? Eu tenho que vestir uma roupa de super-homem? Não. Já observaram? Os pastores estão aqui. Pais procuram pastores para dar jeito no filho. Filhos procurando pastores para saber como relacionar-se em casa com os pais. O que nós vemos no texto, a mulher dizendo, porque achei a dracma que tinha perdido. Ou seja, o herói foi ela decidiu procurar, ela decidiu ir atrás.
Ela não terceirizou uma responsabilidade para outro. Mas hoje está assim, né? Em alguns lugares, os pais procuram a tia do departamento infantil para dar um jeito no filho. Por quê? Os pais procuram os educadores, acham que é função dos educadores educar, cuidar dos filhos, porque estão abrindo mão da sua responsabilidade. Mas nós estamos aqui nesta noite reunidos para aprendermos que nós precisamos decidir, tomarmos uma decisão, nos deixarmos sermos usados por Deus para cumprirmos a missão que Ele outorgou, que Ele confiou a nós. Quando nós olhamos, por exemplo, no livro de Jó, Jó é um exemplo, capítulo 1 está lá. Os filhos iam banquetear-se com os demais irmãos, Jó ficava preocupado. Não, estou preocupado com os meninos. Eu vou fazer oferecer o sacrifício, acordava de madrugada e dizia, se por acaso eles pecaram. A preocupação do pai Jó em santificar os seus filhos é decidir ser o herói. A primeira coisa que precisamos fazer para encontrarmos essa dracma que está se perdendo ou se perdeu é decidirmos ser o herói da nossa casa. Segunda coisa, aquela mulher nos ensina que nós precisamos valorizar os pequenos detalhes. Ela tinha 10, perdeu uma, ainda tenho 9. Não vai me fazer falta, de forma alguma, mas não. Ela deixou tudo e foi procurar aquela que havia se perdido. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? A broca, o cupim, ele é um pequenininho inseto, mas se a gente descuidar, aos poucos ele vai corroendo a mobília e acaba com o móvel. É pequenininho, a gente às vezes não valorizamos, mas a mulher nos ensina que nós precisamos valorizar os pequenos detalhes, pequenos gestos. Por exemplo, lembrar o dia do aniversário da esposa ou do esposo. Nós que somos esposos, se no dia a gente não lembrar, ela vai, você sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Não, mas você está lembrado que dia é hoje? Porque ela está querendo ouvir da gente. Hoje é o dia mais feliz, o dia em que Deus trouxe ao mundo a pessoa que veio completar a minha vida. É isso que elas querem ouvir. Aniversário dos filhos são pequenos gestos, pequenos detalhes. Pequenos detalhes que fazem a diferença num relacionamento familiar, mas são dracmas que estão se perdendo, ou infelizmente se perderam dentro de casa, porque nós estamos numa correria, numa loucura, numa doideira. Outra atitude que precisamos tomar, estou correndo por conta da hora, porque senão o pastor Osés não me deixa falar mais aqui. Não podemos aceitar o caos como coisa natural. A mulher nos ensina isso. O texto diz que ela procurou, ou seja, ela não assentou-se na cadeira e ficou, já foi mesmo. Fazer o quê? Agora levar do jeito que dá. O menino não tem jeito. Eu falo, mas ele não, meu esposo, minha esposa, não, sabe? Não, a mulher nos ensina que nós não podemos aceitar o caos como coisa natural. Dizer, a vida é assim mesmo, né? Vamos ajudar as irmãs aqui um pouquinho. Não, homem é assim mesmo. Não é assim? Não, homem é assim mesmo. Não, meu irmão. A mulher nos ensina que nós não podemos aceitar o caos como coisa natural. E o que fazemos? Precisamos decidir agora mesmo a procurarmos um meio de salvarmos ou buscarmos essa dracma, essa joia que está se perdendo. Outra coisa que essa mulher nos ensina: humilhar
para fazer mudança. Humilhe-se para fazer mudança. A mulher, para achar a dracma, ela teve que pegar uma vassoura e varrer. Levantou um poeirão, porque as casas lá então não eram como a nossa. Levantar sofá, não tem se tinha, né? Mas a mobília. O que estava sentado, ela teve que remexer o que estava sentado para procurar. É assim. E às vezes nós não fazemos isso. Aquela mulher, ela nos ensina que talvez precisamos varrer alguma coisa. Reconhecer que a gente errou. Chegar, querido, eu errei. Me perdoe. Filho, filha, papai errou. Papai não deveria ter agido assim. Você me perdoa? Tem o seu perdão? Me abrace. Mas a gente acha, não, comigo, de jeito nenhum. A minha esposa está aqui. Há um tempo atrás, nós estávamos em Guaratinguetá ainda. Hoje eu estou em Caçapava. Eu estava tão nervoso, aflito, pelas dificuldades, problemas, o exercício ministerial e tanta coisa. E a minha esposa estava lavando, e ela falou comigo que eu fui rude com ela naquele momento. Aquela resposta rude, pastor. E de repente eu percebi que minha esposa começou a chorar. Eu disse, fiz caca. Aí vem aquele negócio, mas o que é agora? Eu pedi perdão. E aí, aquilo me incomodou. Eu falei, filha, por favor, me perdoa. Estava, né? Não, agora não. Então tá bom, mas depois a gente conversa, você me perdoa. São dracmas que estão se perdendo dentro de casa. Ou já se perderam. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para ensinar-nos no exemplo desta mulher. Ela precisou varrer. O que é que a gente está precisando varrer lá? Para achar essa dracma que se perdeu? O que é que a gente está precisando? Outra coisa que ela nos ensina. Seja diligente, zeloso, rápido. Olha a expressão, ela procura até encontrar, ou seja, ela só parou de procurar quando ela encontra. Ela não se acomodou, ela não desistiu. E às vezes nós perdemos essa dracma porque a gente desiste fácil. Ah, não vai ter jeito, não, já estou fazendo, já falei 10 vezes, já falei 20. Ah não, agora eu lavo mão, agora, seja como Deus quiser, está na mão de Deus, aí Deus que tem que resolver o problema que é para a gente resolver. A viúva que foi ao encontro do profeta Eliseu, ela nos ensina isso. Ela não desistiu. Profeta, o que a senhora quer? Não, meu marido morreu, sabe que ele era fiel, temente ao Senhor. Os credores estão lá em casa batendo lá, que ficou alguma coisa, quer levar os meninos. E eu não desisto não, eu não abro mão deles não. E aí eu acho interessante quando a gente vai ler, olha o que o profeta, me diga o que é que você tem em casa. Declara-me o que é que você tem em casa. Ela parou, pensou, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí disse, está aí. Mas e se ela tivesse desistido? Quer levar? Pode levar, moço. Não tenho mesmo, ficou a dívida aí, tá? Não tem, pode levar os meninos. Vai doer meu coração, vou sentir muita saudade. Mas ela não desistiu. Ela foi rápida, ela teve um start. Eu vou até o profeta. E aí nós sabemos o que aconteceu. Vendeu o azeite, pagou as dívidas, viveu ela e os filhos por muito tempo. Mas a pergunta do profeta e a pergunta de Deus para nós nessa noite: o que é que você tem em casa? Pastor, eu estou precisando encontrar essa dracma, mas o que é que você tem em casa? Finalizando, ela tomou talvez a decisão mais importante quando a gente lê o texto, que diz que ela perdeu, e ela então
ela acendeu a candeia, acendeu uma lamparina, porque no escuro fica difícil procurar. No escuro fica difícil procurar. Talvez não temos encontrado nada ainda de valor em casa, aquilo que perdemos, porque está nos faltando acender a luz, a lamparina. Pastor, o que é? A candeia fala da palavra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é ela que nos norteia. Está difícil, pastor, mas não abra mão da lamparina, da lâmpada, porque ela tem aqui a orientação para nos nortear, e nos orientar, nos iluminar as nossas decisões, aquilo que precisamos fazer. A palavra de Deus, já quero concluir, ela é lâmpada que norteia os nossos passos, ela é a luz que alumia o nosso caminho. Pastor, tem uma dracma perdida lá em casa. O que fazer? Precisamos recuperar o que perdemos. A noite é propícia para isso. Noite de restituição. Noite do encontro. E o texto termina, aquela mulher chamando as amigas: venham, façam festa comigo, porque a dracma que havia se perdido, ela foi encontrada. Eu quero concluir a minha palavra nesta noite com uma palavra profética para nós. Não é minha, da minha cabeça, da Bíblia. Versículo 19, capítulo 43 do profeta Isaías. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já vem surgindo. Andará, chamanagachoeai. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.